Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar sequência à nossa série de estudos aqui na carta de Paulo aos Efésios, Novo Testamento, logo depois de Gálatas. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos ver aqui uma oração do apóstolo Paulo, a beleza dela. Paulo faz duas orações nesta carta, nós vamos ver a primeira hoje. É o nosso segundo estudo aqui nessa carta, nós iniciamos a semana passada. Se você perdeu, você pode entrar lá no canal, no YouTube da nossa igreja, já está lá disponibilizado o primeiro estudo. Só tem o áudio, tá? Eu não gravei a semana passada, então só está com o áudio, mas está com boa qualidade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu lerei os versículos de 15 a 23. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 1, de 15 a 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, lida foi a tua palavra, Deus, e a tua palavra não volta vazia, ela fará aquilo que te apraz. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, a partir do estudo desta palavra, que o teu Espírito esclareça, Deus, toda dúvida, que o Senhor repreenda toda inquietude de alma, Senhor, nesta hora, que possamos de fato, ó Deus, ouvir a tua voz, pelo estudo, pela meditação nesta palavra, palavra do Senhor para as nossas vidas, palavra, Deus, que destaca a tua igreja, que destaca a sabedoria do teu Espírito Santo sobre os teus filhos. Nós louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo, ele está preso em Roma, ele escreve essa carta por volta do ano 60, nós sabemos, ele escreve para uma igreja que ele havia fundado, ali em Atos capítulo 19, você vai ver toda a trajetória de Paulo quando chega lá em Éfeso. Ele é muito resistido, inclusive em Éfeso havia um templo de uma divindade, Ártemis, uma divindade muito famosa, não é? A Diana dos Efésios. Paulo chega ali, prega o evangelho, havia um misticismo, muita magia naquela cidade, muitas pessoas jogam fora os seus livros, queimando publicamente, alcançados pela pregação do evangelho que Paulo ministrou ali. Muitos ourives, muitos trabalhadores que ganhavam dinheiro vendendo imagens de Diana se revoltam contra ele também. Há uma perseguição contra Paulo ali, mas isso não o impede, ele prega o evangelho naquele lugar. Muitas pessoas são acrescidas, são somadas à igreja, e ele então, depois de muitos anos, segundo os estudiosos, parece que ele está preso, mas ele fundou essa igreja já há 4, 5 anos, então essa igreja cresceu. Muitas pessoas que ele hoje ouve falar, ele não conhece nessa igreja. Essa igreja se expandiu muito. E quando a gente lê o capítulo 3, versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Parece que ele havia ouvido que as pessoas estavam em Éfeso incomodadas pela prisão dele, por essas tribulações. Então ele resolve escrever essa carta para tranquilizar a igreja. E a gente viu a semana passada que ele começa dizendo das bênçãos espirituais que Deus deu a essa igreja quando os uniu a Cristo Jesus. Os irmãos se lembram das bênçãos em Deus, e a gente viu algumas bênçãos ali. Por exemplo, se você olhar o versículo 3,
Paulo começa a dizer que, por eles estarem unidos a Cristo, eles são ricamente abençoados espiritualmente nas regiões celestiais, onde o inimigo atua. O Senhor ressuscitou aquelas pessoas quando eles creram em Cristo e os elevou para estarem juntos com o Senhor, reinando ali. Nós vamos ver hoje, isso é a igreja, nós reinamos com o Senhor. Então Deus ali em Cristo, por uni-los a Cristo, deu muitas bênçãos espirituais à igreja. Depois, no versículo 4, Paulo vai dizer: vocês foram eleitos na eternidade por Deus. Antes de todas as coisas, vocês foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis. No versículo 5, essa eleição fez com que vocês fossem adotados em Cristo como filhos de Deus. No versículo 6, Deus deu a vocês a graça dele, sem merecimento de vocês, quando, pela pregação do Evangelho, os uniu a Cristo Jesus. E o que significa? O versículo 7 fala: vocês foram redimidos de todo o pecado. Vocês foram isentos agora de toda a culpa diante de Deus, pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza da sua graça. O versículo 8 fala que Deus derramou uma graça de sabedoria e entendimento sobre essa igreja. Para quê? Para que a igreja conheça o plano de salvação de Deus, porque nem todas as pessoas sabem que há um plano de salvação para a humanidade, mas a igreja sabe, a igreja conhece esse plano. No versículo 11, Paulo vai dizer que a igreja é a herança do Senhor, povo redimido do Senhor, a herança dele. No versículo 13, Paulo vai dizer que o selo do Espírito Santo, quando alguém crê, diz que esta pessoa agora é propriedade exclusiva de Deus, passou a pertencer a Deus. Quem é que sela isso no coração? Quem é que dá essa propriedade? É o Espírito Santo, vivendo, habitando agora no cristão, no crente. Então você pode caminhar com certeza da salvação. É o versículo 14, porque agora, além de você ser herança de Deus, Deus tem uma herança para você. Qual é essa herança? A salvação, um reino celestial de glória. Então olha quantas bênçãos espirituais Paulo está dizendo que essa igreja tem por pertencer a Cristo. Então eles não têm que se entristecer pela prisão de Paulo, eles têm que se alegrar. Eles são igreja do Senhor. Paulo está preso, foi perseguido e entregue aos romanos para ser preso, porque fazia parte da igreja, porque é parte da igreja, e ele vai ser perseguido mesmo. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim: todos quantos, pois, querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Perseguições de todos os lados, inclusive no nosso próprio coração. Ele está dizendo: você pertence à igreja verdadeira? Se alegre, há ricas bênçãos espirituais em Cristo para a sua vida. E o que ele faz agora? Ele vai orar, olhando para essas bênçãos espirituais, ele vai orar a Deus por sabedoria espiritual, irmãos. Esse é o título aqui do nosso estudo. Paulo ora por sabedoria espiritual. Nos versículos 15 e 16, primeiro, ele chega diante de Deus, grato, dizendo que intercede sempre nas orações por esses irmãos, pela fé em Cristo e pelo amor entre os irmãos. Então veja, a fé em Cristo e a comunhão da igreja caminham juntas. Nós vamos ver isso para Paulo. Não tem como você ter fé em Cristo e não querer comunhão com os irmãos, não querer amar os irmãos. Não, o amor dos irmãos é evidência da tua fé em Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Versículos 17 e o 18, a primeira parte, o que ele vai dizer? Ele pede a Deus que lhes conceda iluminação do seu Espírito Santo. Para quê? Para que eles tenham sabedoria e conhecimento pleno de Deus. Olha a oração de Paulo. Ele está pedindo para que eles tenham sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Versículo 18, segunda parte, e o 19, ele ora para que seus leitores tenham plena consciência das bênçãos espirituais. Nós sabemos que nós somos abençoados, irmãos, mas outra coisa é a gente viver tendo consciência disso, fazendo sentido no dia a dia. E veja, isso é interessante. Essa plena consciência das bênçãos aqui se manifesta de 3 formas, ele vai dizer: na esperança do chamamento, da vocação, da eleição de Deus, na riqueza da glória da sua herança nos santos, versículo 18, e o 19, a grandeza do poder de Deus que alcançou a vida daqueles leitores cristãos quando creram em Cristo. Versículos 20 a 22, primeira parte, Paulo vai dizer sobre
que há um poder que foi manifestado na ressurreição e exaltação de Cristo, agora à direita de Deus, e esse poder está sobre a vida da igreja. Isso é fantástico, irmãos. O poder que tirou o Senhor da tumba e o elevou ao céu está sobre a vida da igreja. É o mesmo poder que nos ressuscita e nos dá nova vida. E ele termina o texto dizendo que Cristo foi exaltado, dado como cabeça à igreja, e agora ele reina por meio da igreja. Então vamos ver comigo essa primeira parte aqui. Paulo primeiro agradece a Deus pela fé em Cristo daqueles irmãos e pelo testemunho deles, amando os irmãos na igreja. Olha comigo o versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, perceba aí o início, essa conjunção. Por isso, ele está ligando o quê? O que ele vai dizer agora está ligado ao que ele disse antes. O que ele disse antes? Em razão dessas bênçãos espirituais que vocês têm por estarem unidos a Cristo, então, eu, por conta disso, me coloco diante de Deus, grato a Ele, porque por conta dessas bênçãos espirituais, o que eu vejo quando eu olho para vocês? Eu vejo uma fé em Cristo pujante, e eu vejo que essa fé é manifestada no amor que vocês têm pelos irmãos. A fé em Cristo está relacionada ao amor aos discípulos, é evidência de uma verdadeira igreja, irmãos. É a fé em Cristo que é vista no amor que é nutrido pelos irmãos. Lá em João 13, de 34 a 35, Jesus diz assim: eu vos dou novo mandamento, assim como eu vos amei, que vocês se amem também uns aos outros. E ele continua: sabe quando vocês serão reconhecidos como meus discípulos? Ele diz, lá em João 13, quando tiverdes amor entre vocês. Então, o discípulo de Cristo, que tem fé em Cristo, tem amor pelos irmãos, quer caminhar unido aos irmãos, como igreja do Senhor, na cidade, não fica isolado, mas caminha unido, e isso evidencia a fé. Olha só, Paulo está preso em Roma, e ele está preocupado com a igreja em Éfeso, esse amor no cuidado demonstrado na prática pelo apóstolo, ele está preocupado com aqueles irmãos. A fé verdadeira em Jesus nos leva a amarmos os irmãos. Paulo, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, ele vai falar dessa fé, da unidade da fé. Por que nós temos unidade na fé? Unidade no amor, unidade como igreja de Cristo. Por que o Espírito Santo nos traz o desejo, a sede de toda semana estarmos juntos, para sermos edificados pela pregação, alimentados pelo sacramento, para vermos o amor dos irmãos intercedendo pelos nossos pedidos? Por quê? Ele fala lá em Efésios 4, de 1 a 6, sobre a unidade da fé. Ele fala assim, ó: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança de salvação, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Olha, está vendo? Somos um com Cristo e com os irmãos, porque fomos unidos a Cristo pelo mesmo Espírito, fé, batismo, corpo espiritual. Nós somos um entre nós. Isso é a verdadeira igreja, uma união perfeita de alma, porque estamos unidos a Cristo, porque caminhamos debaixo do mesmo Espírito. Então como é que nós devemos andar? Paulo diz: em humildade, mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor, para preservar a paz e a unidade dentro da igreja. O livro de Provérbios diz que Deus abomina aquele que faz divisão na igreja. Há coisas que Deus odeia, mas aquele que intriga e faz divisão entre os irmãos é abominável diante de Deus, porque quebra essa união, quebra esse vínculo. Então Paulo chega diante de Deus dando graças a Ele, pela fé em Cristo, que é demonstrada no amor pelos irmãos. E ele prossegue no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então veja, ele dá graças a Deus e intercede pelas orações. E ele dá graça pelo quê? Quando ele ora a Deus por essa igreja, ele dá graça pelo quê? Ele falou no versículo 15, pela fé em Cristo, o amor que há entre os irmãos. Ou seja, ele vê aquela igreja progredindo na fé, pessoas que ele no passado pregou o evangelho e que eram bebês espirituais e que agora estão crescendo, estão amadurecendo espiritualmente, e ele vê isso nessa igreja.
Comunhão que evidencia a fé. Há uma oração paralela a essa, quando ele escreve aos Colossenses. Veja, ele estava preso, a mesma prisão em Roma, e ele escreve Colossenses. Lá em Colossenses 1, de 3 a 4, olha o que ele fala. Esse não é igual, com outras palavras. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo está unindo as duas coisas, irmãos, a fé em Jesus e o amor aos irmãos na igreja. O movimento dos desigrejados é um tiro no pé. Não dá para você dizer, eu creio em Cristo, é meu Senhor, eu quero caminhar com Ele, se você não tem comunhão com a igreja dele. Para Paulo não, para o nosso coração às vezes dá, mas para Paulo não dá. Entende isso? Que coisa maravilhosa é a igreja. É um lugar onde Deus permite que nós demonstremos a nossa fé. Você vai ser usado dentro do dom que Deus te deu para servir um irmão. O irmão vai interceder pela tua vida diante de Deus. E eu fiquei pensando assim, por que Paulo faz questão de dizer que está orando por aquela igreja? Já parou para pensar nisso? Ele está dizendo, eu não cesso de orar por vocês, eu intercedo por vocês. Por que ele faz? Ele está preso, por que ele tem necessidade de falar isso? O que vocês acham? Gente, é estudo, tá? Quem quiser falar, levanta a mão, pode vir no microfone para sair na gravação. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber que há pessoas orando por nós, irmãos. A igreja é um corpo. Veja, se esse dedo meu aqui se machuca, todo o meu corpo vai se movimentar para curá-lo. Ele sabe, ele confia que existe um corpo por trás dele trabalhando para a sua cura. A igreja é assim. Paulo sabia que aqueles irmãos estavam fragilizados pela prisão dele. Ele precisava dizer para eles, eu estou longe, mas eu estou orando por vocês. E olha que coisa impressionante, é Jesus quem intercede por nós. Lá em Romanos 8,34, olha o que diz Paulo. Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, há uma dupla intercessão. Jesus intercede pela igreja, a igreja intercede pela igreja. Louvado seja o Senhor, irmãos. Estaremos fortalecidos diante das provas. E qual era o conteúdo dessa oração intercessória de Paulo? Ele pedia, ele orava, pelo quê? Bênçãos materiais. O que vocês acham? Revelações quanto ao futuro das pessoas? Novas profecias sobre como guiar a igreja? Pedido de dom, pedido de milagre, de prodígios? Nada disso. Está aí. Paulo orava por despertamento espiritual, para que aqueles irmãos crescessem em sabedoria no conhecimento de Deus. Esse é o ponto da oração. Que oração incomum, hein, irmãos? Eu fico imaginando quantas igrejas oram por isso, para que o Espírito Santo dê discernimento, sabedoria espiritual, para você crescer no conhecimento de Deus. Quem que pede isso em oração? Qual que é a obra do Espírito Santo? Muitas igrejas focam nisso, em dons, profecias, línguas, emoção, como se um culto quieto não tivesse a presença do Espírito Santo. Olha o que Paulo está pedindo por aquela igreja, para que eles tivessem sabedoria, discernimento espiritual, para olhar para essas bênçãos que ele havia dito antes e vê-las em suas vidas agora. São bênçãos espirituais, versículo 3. Vocês são ricos em Cristo em bênçãos espirituais. É ali que nós ganhamos o combate contra principados, poderes, dominadores de um mundo tenebroso. É nas religiões celestes. Não é aqui onde os nossos olhos físicos enxergam. Isso é um reflexo do que acontece lá, onde não vemos. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra o que vemos, mas contra principados e potestades, contra dominadores de um mundo tenebroso. Então preste atenção, Paulo, a obra do Espírito, olha lá em João 16, João capítulo 16, eu gosto desse texto aqui, João 16, de 13 a 15, Jesus está dizendo, pouco antes de ir para a cruz, ele está dizendo assim, João 16, de 13 a 15, quando vier, porém, o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que ele vai derramar sobre a igreja. O que ele vai fazer? Ele vos guiará a toda a verdade.
Que verdade? Aquilo que eu ensinei, aquilo que os profetas que eu enviei na antiga aliança ensinaram. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que o Espírito vai anunciar para a igreja? Aquilo que o Pai e o Filho vão pedir para ele falar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que o Pai fala pelo Espírito é o que Cristo fala pelo Espírito. É o mesmo Deus, em outra pessoa, mas na essência é Deus único. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo, para glorificar o ensino de Cristo, para guiar a igreja no ensino de Cristo, na verdade, nele mesmo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo ora para que o Espírito de Deus dê entendimento aos seus leitores da verdade, das ricas bênçãos espirituais que eles receberam em Cristo quando creram pela pregação do Evangelho. Mas olha comigo o versículo 17 agora. Ele pede a Deus que lhes conceda a iluminação do seu Espírito Santo, aí sim, agora de maneira mais específica, para que eles tenham sabedoria e conhecimento pleno de Deus, cada dia mais. Olha o 17. Para que o Deus de nosso Senhor, então ele ora, dando graças, e ele ora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, Yahvé, o Deus de Israel, o Pai de Jesus, para que ele faça o quê? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Preste atenção, Paulo está pedindo para que Deus, o Pai da glória, o Pai de Jesus, dê àqueles irmãos, àquela igreja, o que? Primeiro, espírito de sabedoria. Aqui há uma luta entre os estudiosos. Por quê? A minha tradução é a Revista e Atualizada. Espírito aqui está com E minúsculo. Mas o que acontece é o seguinte: o texto grego, quando usa a palavra espírito, é pneuma. Não tem maiúsculo ou minúsculo no texto grego. Então, quando os tradutores da Bíblia deparam com a palavra pneuma no texto grego, no original, eles têm que fazer uma escolha. Porque essa palavra no grego, pneuma, serve para o espírito humano, serve para os espíritos malignos e serve para o Espírito Santo. É a mesmíssima palavra no grego. Então, como que os tradutores, se você tem a nova tradução na linguagem de hoje, está com E maiúsculo. Alguém tem uma tradução aí com E maiúsculo? Ou é tudo E minúsculo? Ok, mas a nova tradução, nesse versículo, está com E maiúsculo. Por quê? Porque os tradutores entenderam que Paulo está pedindo que Deus dê o Espírito Santo. Ele é o Espírito de sabedoria. E eu fico com esse entendimento aqui. E há uma boa base para isso, irmãos. Aqui mesmo em Efésios. Olha comigo, Efésios 3, de 16 a 17. Vai para o capítulo 3 aí de Efésios. Versículos 16 e 17. Olha a segunda oração de Paulo. E olha o que ele pede aqui: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder agora, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui Espírito está com E maiúsculo, o teu está também? Aí, está vendo? É o mesmo teor da oração que ele fez. Então, eu creio que é o Espírito Santo que Paulo está pedindo. E eu tenho mais certeza ainda, sabe por quê? Olha o que a gente lê lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías está falando do reinado do rebento de Jessé, aquele que virá de Davi, que reinará para sempre. Olha o Espírito que estará sobre ele. Isaías 11, versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí é o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse Espírito veio na sua plenitude sobre Cristo no seu batismo. Esse Espírito foi derramado pelo Senhor no Pentecostes sobre a sua igreja. É esse Espírito que nos conduz em toda a verdade. É esse Espírito que glorifica a Cristo na igreja. Então Paulo está pedindo
para que esse Espírito, o Espírito Santo, venha sobre a igreja. E é o Espírito de sabedoria. E sabedoria na Bíblia, irmãos, nunca é apenas um assentimento intelectual. Não, porque até o incrédulo sabe que a Bíblia é um bom livro, mas ele não o segue. Até o diabo sabe que a Bíblia, mas ele não segue. Então, quando você olha o livro de Provérbios, Provérbios é um livro da sabedoria. E ali, o sábio vai dizer o seguinte: o louco é aquele, o insensato, o louco, o incauto. Quem é no livro de Provérbios? É o que rejeita a sabedoria de Deus. Muitas vezes ali a sabedoria de um pai orientando o seu filho no bom caminho, no caminho de Deus. E quem é o sábio no livro de Provérbios? É aquele que ouve e pratica aquilo que ouviu. Então, aqui o espírito de sabedoria, veja, é exatamente isso: conhecer a Deus e experimentá-lo na sua vida, e provar desse Deus no dia a dia. Espírito de sabedoria. E ele continua aí, no versículo 17: e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. Pronto. Quando vem essa palavra revelação na Bíblia, tem que explicar, não é? Lá no grego essa revelação é Apocalipse. Por isso que em algumas Bíblias o livro de Apocalipse está escrito livro da revelação. Porque é isso, revelação no grego é a palavra Apocalipse. E a revelação, que tipo de revelação que esse Espírito Santo vai trazer, que Paulo está pedindo? Ele vai trazer revelação quanto ao futuro, novamente. É revelação de novas profecias para a igreja. É revelação de dons extraordinários, cura, prodígio, milagre, língua. Irmãos, o sentido dessa revelação aqui, Apocalipse, sabe qual é lá no grego? Por isso que tem que estudar a Bíblia. O sentido dessa revelação que Paulo está pedindo é manifestar ao homem um conhecimento oculto que agora está vindo da parte de Deus. E que conhecimento foi esse? Paulo falou antes, tem que ver o contexto. As bênçãos espirituais, capítulo 1, de 3 a 14. A eleição, a redenção e o selo do Espírito Santo sobre a igreja. Está vendo como o contexto ajuda a entender que tipo de revelação o Espírito Santo vai trazer? Paulo pregou, Paulo expôs as bênçãos espirituais que aquela igreja tinha em Cristo. Foram eleitos na eternidade, foram redimidos no presente pelo sangue de Cristo, foram selados aqui pelo Espírito Santo. Essa revelação o Espírito Santo precisa trazer para a nossa mente, irmãos. Nós precisamos caminhar aqui com essa consciência de que a gente é um povo eleito, um povo remido, um povo selado pelo Espírito Santo de Deus. É isso, esse espírito de revelação, esse que o Espírito Santo vai trazer aqui para essa igreja. Revelação aqui aponta para conhecimento espiritual daquilo que Deus revelou em Cristo. Novamente, o texto de Colossenses nos socorre. Colossenses capítulo 1, de 9 a 10. Olha o que lemos ali. Veja se não é isso, se não é entendimento espiritual das bênçãos de Deus para a nossa vida. Colossenses 1, de 9 a 10. Olha o que lemos ali. Oração de Paulo pelos Colossenses. É um texto paralelo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, olha aí, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para que o crente tem que ter entendimento espiritual? Daquilo que ele é em Cristo. Versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É o que ele vai dizer aqui. Olha aqui, Efésios 1, 17. Vos concede espírito de sabedoria e de revelação, no quê? No pleno conhecimento dele, ou de Deus. Essa palavra é interessante também. Veja, não é um simples conhecimento de Deus, é o pleno conhecimento de Deus. É diferente. A palavra lá no original é epignosis. Esse pleno conhecimento significa um reconhecimento pessoal de algo como válido e verdadeiro. É quando você reconhece claramente, sem dúvida, que algo é verdadeiro, e você precisa então dar uma resposta àquilo, uma resposta positiva ou negativa. E eu pensei numa ilustração para você. Olha só, o que diz o artigo 121 do Código Penal? Matar alguém, está lá, é lei federal, para todo o país.
da menor cidade à maior cidade. Portanto, todos sabem, têm pleno conhecimento da verdade desse artigo penal, a ponto de que, se você matar alguém, se prepara, não sendo em legítima defesa, você vai ser condenado por um júri popular a muitos anos de prisão. Alguém duvida disso? Você tem pleno conhecimento disso. Pronto. Paulo ora para que o Espírito Santo dê plena certeza aos seus leitores. Do quê? Das bênçãos espirituais em Cristo que ele havia falado. Que os dias da vida de seus leitores sejam guiados à luz desse pleno conhecimento das bênçãos de Deus em Cristo. Que eles não duvidem disso. Deus revelou isso a eles quando pregou o Evangelho. Estava oculto a eles. Agora foi revelado. Quando? Quando o Evangelho foi pregado a eles. Deus se revelara a eles em Cristo quando esse Evangelho foi pregado. Eles creram, foram selados pelo Espírito Santo. Agora eles precisavam viver à luz dessas bênçãos. Pleno conhecimento, então, é mais do que conhecimento intelectual. É reconhecer a verdade de Deus e viver segundo ela nesse mundo. Um reconhecimento pessoal das bênçãos de Deus em Cristo. Irmãos, não há nada mais importante nessa vida do que conhecer a Deus em sua plenitude. Claro, dentro do que Ele se revelou a nós na sua palavra, Deus é muito maior do que a Bíblia, mas Ele revelou isso aqui para a gente conhecer. Deuteronômio 29, 29. Veja, as coisas reveladas pertencem a nós, o que Deus não revelou pertence a Ele, mas o que Deus revelou pertence a nós e a nossos filhos. Lá em Oséias 6,6, veja, Deus mandou Oséias para advertir o povo da idolatria, da falta de conhecimento de Deus desse povo. Muitos iam no culto, achando que estavam agradando a Deus, mas viviam longe desse Deus. Oséias 6,6, olha o que Deus diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus disse mais de uma vez: errais por não conhecer nem a Escritura e nem o poder de Deus. Marcos 8,36, Jesus diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Veja, como é que o homem não perde a sua alma? Quando ele tem sabedoria espiritual no conhecimento de Deus, na revelação das bênçãos espirituais de Deus em Cristo. É isso que Paulo está orando aqui, para que Deus derrame sobre essa igreja. Conhecer a Deus é se tornar filho de Deus, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, em Jesus. São filhos porque receberam Jesus, conheceram Jesus, têm um relacionamento íntimo com Jesus. E lá em Efésios 2, de 12 a 13, olha o que Paulo vai dizer aqui. Efésios capítulo 2, de 12 a 13, irmãos. Ele está falando da condição dos gentios antes de conhecer a Deus. Sabe quem era? Sabe qual era? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Os gentios agora foram conhecidos por Deus, quando o Evangelho foi pregado a eles, unidos espiritualmente a Cristo, e agora eles passaram a se aproximar de Deus. Que coisa maravilhosa! E Paulo continua a sua oração no versículo 18, falando que esse conhecimento de Deus só é possível. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa iluminar a nossa mente, precisa despertar a nossa mente. E daí você vê que é uma falácia aqueles que defendem que a fé é oposta à razão. De maneira alguma, a Bíblia não sustenta isso. A razão é iluminada pela fé. Depois que Deus alcança a tua vida e você se torna cristão, você não vira um bobão, não faz uma lavagem cerebral na tua cabeça, não. O que o Espírito Santo faz? Ele endireita as coisas na tua cabeça, ele ilumina a tua mente, a tua razão, para que agora, usando a mente, crer é também pensar, você se aproxime da Bíblia e entenda o Evangelho, as bênçãos de Deus. Olha o versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja, coração não tem olho, é ou não é? O que é isso? Iluminados os olhos do vosso coração. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Vixe,
O que é antropomorfismo? É você atribuir características humanas a seres inanimados. Por exemplo, dar olho a um coração. O que significa isso aqui? Olho é do ser humano, da criatura, não do coração. Um ser inanimado ali, criado por Deus. Irmãos, o coração é o eu interior do homem na Bíblia. É de onde procede as emoções, o comportamento, nossas palavras, nossas intenções. Então, quando fala assim, iluminando os olhos do vosso coração, está dizendo assim, o Espírito tem que dar percepção espiritual para o teu eu interior, para os teus pensamentos, para as tuas emoções, para guiar o teu comportamento. Por isso que lá na Nova Tradução está assim, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele. Essa obra de iluminação do entendimento é do Espírito Santo. Olha 1 Coríntios 2,12, eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 2,12. Olha o que Paulo diz aqui. Você acha que o homem natural entende Deus? 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, está com E maiúsculo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, as ricas bênçãos espirituais em Cristo. Eleição, redenção, o selo do Espírito Santo de que pertencemos a Deus como propriedade dele. Nós temos a mente de Cristo, porque temos o seu Espírito atuando no nosso coração, irmãos, que ilumina a nossa mente. E para que isso? Aqui está o centro da oração, versículo 18, para saberdes, para que vocês conheçam algo. Nós temos que repetir isso aqui. Paulo não quer que seus leitores cristãos recebam o Espírito Santo como uma segunda bênção, irmão, porque às vezes você vai olhar aí, está escrito aí, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o Espírito. Ora, mas esses irmãos já não têm o Espírito quando creram? Nós já vimos na pregação, no estudo passado, claro que eles têm. Então o que significa isso aí, para que recebam o Espírito? Irmãos, significa serem guiados diariamente pelo Espírito, para experimentarem em sua mais plena extensão, o quê? O conhecimento, a sabedoria das bênçãos espirituais que eles já ganharam quando creram em Cristo. É isso que Paulo está pedindo. Eles precisam ter plena consciência dessas bênçãos espirituais. A essência dessa oração de Paulo aqui, irmãos, não é para que você receba algo de Deus, mas para que você veja ou seja despertado espiritualmente para 3 bênçãos que você já tem quando creu em Cristo. E ele passa a falar agora delas. Olha aí, versículo 18. Primeiro, para saberdes, para que vocês conheçam. Primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? Deus nos chamou para uma esperança. 1 Pedro 1,3 chama de uma viva esperança. Para que esperança Deus nos chamou? O que o crente espera? Não ser condenado pelos seus pecados no dia do juízo. Ele espera ser salvo, remido por Cristo. Essa esperança tem a ver com a salvação em Cristo. Então, segundo a Bíblia, a vida do cristão, irmão, é uma vida de esperança. Paulo, lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, diz que a gente não caminha pelo que a gente vê, porque quem caminha pelo que vê, espera o quê? Você já está vendo? O reino pleno de Deus é lá, como temos pregado na carta aos Romanos. A vida do crente é uma vida de esperança. Essa esperança, lá em 1 Tessalonicenses 1,10, diz que nos livra da ira de Deus pelos nossos pecados. A Bíblia diz que nós devemos aguardar a vinda do Senhor com fé, com paciência e esperança. Romanos 8, 24 a 25. Primeira coisa, o chamado de Deus é um chamado para uma viva esperança de salvação em Cristo. A gente tem que lembrar disso. Mas em segundo lugar, para a gente saber também da riqueza da glória da sua herança nos santos. É difícil a interpretação disso aqui. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Há 2 perspectivas aqui. A gente viu, quando estudou a semana passada, de 3 a 14. O povo de Deus é uma herança para Deus, mas Deus também tem uma herança para o seu povo.
O povo de Deus é a herança de Deus, mas Deus também tem uma herança para o seu povo. Em Efésios 1, de 11 a 12, a gente vê que o povo remido de Deus é a herança de Deus. É um povo dado por Deus a Cristo como a sua herança, em razão da sua obra de cruz. Isaías 53, não vai dar para ler, mas eu gosto muito. Lá em Isaías 53, sabe o que Deus fala? Falando do servo sofredor, olhando para Jesus, que o Senhor Jesus verá o resultado da sua obra e se alegrará, e Deus dará o seu povo remido para Ele como a sua herança, como sua propriedade. Nós somos de Cristo como herança de Deus. Então o povo de Deus é a herança do Senhor. Deus se alegra com a salvação do seu povo. Pedro diz que o povo de Deus é uma nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. A herança é de propriedade exclusiva do seu doador até a sua morte. Ele morreu, aqueles bens passam para os seus herdeiros. Assim também a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus. E sabe o que é legal quando a gente olha no Antigo Testamento? Israel sempre foi chamado de herança do Senhor. Por exemplo, lá em Deuteronômio 9, 29, Israel é a herança do Senhor sobre a terra. E a igreja, hoje, neotestamentária, ela prossegue essa família espiritual de Deus. Olha a continuidade da aliança de Deus. A mesma aliança de Deus com Israel, de Deus com a igreja, é a mesma. Então, primeiro, o povo de Deus é herança de Deus, mas, de outro lado, Deus tem uma herança para esse povo. Efésios 1,14, nós vimos isso. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor do quê? De que esse povo vai receber essa herança. Qual é a herança que Deus tem para o seu povo? Alguém lembra da semana passada? Um reino celestial. Um reino celestial. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, olha algumas características dessa herança, desse reino. Ela é incorruptível, ela não tem mancha, ela não murcha, ela é imarcessível, quer dizer, não mancha, não acaba, não desbota. E Pedro diz, está reservada nos céus para vós outros. E olha, essa herança é tão grandiosa que Deus tem para a sua igreja, a Bíblia fala muito dela. Por exemplo, lá em Filipenses 3:21, fala que aqueles que estarão lá terão um corpo glorificado. 1 João 3,2 diz que o nosso corpo lá será semelhante ao do Senhor, não só o corpo, mas o caráter nosso. Por quê? Porque não teremos mais a presença do pecado. Apocalipse 7,9 diz que o povo estará adorando a Deus para sempre. É um trabalho que não vai dar trabalho. Quem falou que lá no reino celestial a gente vai ter descanso? Nós vamos trabalhar adorando a Deus para sempre, só que não vai dar trabalho, Guilherme. Vai ser um trabalho bom, porque o trabalho é pesado hoje. É uma bênção, mas é pesado. Mas lá não. O que mais? Em 1 Pedro 14, essa herança não se corrompe. Eu vi outro dia uma definição sobre o que vai ser o céu. O céu é um lugar onde não há necessidade. Você consegue pensar numa vida sem necessidade por aqui? Não dá. A gente precisa até do ar para respirar, não é? Mas lá no céu não. Então, há uma rica herança de Deus no seu povo remido e do seu povo para Deus. Há uma rica herança à espera da sua igreja. E por fim, o que o Espírito tem que nos dar sabedoria para saber? Versículo 19, esse aqui é bom. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Olha só, o Evangelho é o poder de Deus sobre a vida daquele que nele crê. A fé depende de um poder. Há um poder sobre a vida do cristão. O mesmo poder que Deus manifestou ressuscitando Cristo e o elevando ao céu, Deus fez espiritualmente com a igreja. Quando Ele a alcançou pela pregação da palavra, a ressuscitou espiritualmente dos mortos, ficamos pregados na cruz e Deus nos ressuscitou para uma nova vida agora. E olha que interessante. Veja aí, preste atenção nos substantivos que são usados no versículo 19, E qual a suprema grandeza do seu poder. Parece que ele repete, né? Para com os que cremos. Agora, segundo, olha lá, a eficácia da força do seu poder. Sabe o que isso aqui significa? O sentido aqui, irmão, é que esse poder na vida do cristão, esse supremo, eficaz
grande poder que trouxe vida a mortos espirituais, agora tem o poder de conduzi-los na vida pela fé até o fim das suas vidas. É a doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que foram alcançados por essas bênçãos espirituais, eles não apostatarão da fé. O Espírito Santo tem poder, o poder que ressuscitou Jesus está sobre eles, e vai conduzi-los em suas vidas até o final. E há aqui uma evidência histórica desse poder, a ressurreição de Cristo. Paulo começa a falar a partir da primeira parte do versículo 20, olha lá, o qual, ou seja, o poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Que coisa maravilhosa! O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que ressuscita um pecador da morte espiritual, entendeu isso? Precisa desse poder, por quê? Lembra do Salmo 14? Salmo 14, versículo 2 e 3, do céu olha o Senhor, para ver se há entre os filhos do homem quem busque, quem entenda. Todos se extraviaram e se corromperam, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Precisa ser um poder, a conversão, a regeneração, do contrário, o homem não crê. Mas Paulo está dizendo, e ele fala em Colossenses 3:1, que nós fomos ressuscitados com Cristo, pelo poder de Deus, fomos arrancados da morte, do reino das trevas, e fomos trazidos para a comunhão do Senhor. Cristo está entronizado ao lado do Pai. Paulo começa a falar, a partir da segunda parte do versículo 20, olha lá, até a primeira do 22, e o que ele fez? Ressuscitou Jesus, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, está lá ao lado do Pai, cumprindo o Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está olhando, ele está vendo ali, ó, o Senhor, Yahvé está dizendo ao meu Senhor, que é Cristo ali pré-encarnado, no Antigo Testamento, Salmo 110, versículo 1, e o que Yahvé disse a Jesus, ao filho amado dele? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Pois bem, na ressurreição de Cristo, na sua exaltação, cumpriu-se esse salmo, olha lá, segunda parte do 20, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, inimigos espirituais, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, nenhuma autoridade está acima do nome de Cristo, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de quem? Dos pés de Cristo. Cristo reina sobre tudo. Cristo não é um arcanjo, não é um anjo como alguns dizem, não é o arcanjo Miguel. Cristo é o Filho de Deus, que está em outra categoria, ele não é criatura como os seres celestiais, ele é Deus, Deus Criador. Hebreus capítulo 1 destaca isso. Ele já reina sobre o cosmos, e ele reina, sabe por meio de quem? Por meio da sua igreja. Olha aí, a segunda parte do versículo 22, e para ser o cabeça de todas as coisas, sobre céus e terra, Deus deu Cristo à igreja. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que coisa maravilhosa! Cristo reina por meio da sua igreja, meus irmãos. A igreja é formada pelo poder de Cristo, é unida a Ele, é alimentada por Ele, guardada por Ele nesse mundo, porque a igreja é o quê? A igreja é um corpo espiritual de Cristo. Então preste atenção, não confunda a igreja com a denominação. Quantas pessoas eu ouço por aí dizerem: eu não vou na igreja porque essa igreja faz isso, essa igreja faz aquilo, eu não gosto dessa igreja. Eu pergunto, está falando do quê? Da igreja como organismo vivo, o corpo espiritual de Cristo, essa igreja invisível selada pelo Espírito, ou está falando de uma denominação? Tem que separar. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, e aquele que pertence a esse corpo vem ter comunhão com os irmãos, vem para um lugar, porque nem todo mundo na igreja visível, que funciona debaixo de uma placa, nem todo mundo está salvo, mas o salvo, tendo oportunidade, ele vem para a igreja visível. Isso é bíblico. Não dá para ser crente em casa, não dá. Você precisa vir, por quê? Porque se você está unido a esse corpo espiritual de Cristo, se você faz parte de Cristo, você tem prazer em estar junto com outros membros.
Que coisa estupenda é isso! Porque Cristo vive e reina pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida. Se você faz parte do organismo, entende? Não adianta você ter o nome no hall de membro da igreja, se você não faz parte da igreja invisível, selada pelo Espírito Santo. Isso aqui é importante demais. Por meio da igreja, Cristo reina, Cristo completa a igreja. Eu não tenho tempo aqui para explicar essa última frase do versículo 23, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Há muito debate, mas eu creio que o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo como cabeça, ele enche a igreja, ele vitaliza ela, fortalece ela, assim como o corpo é fortalecido pela cabeça, não é, Sérgio? Teu corpo não é dirigido pelo teu cérebro? Se o teu cérebro morrer, teu braço não se mexe mais, e por aí vai. Assim, é Cristo como cabeça que enche esse corpo, que é a igreja, irmãos. E daí a gente já pode concluir com algumas rápidas aplicações. Que texto importante, que oração fundamental para a vida da igreja, para nos dar sabedoria, discernimento espiritual das coisas de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. A ênfase da oração de Paulo é que seus leitores tenham um conhecimento profundo do chamado, da herança e do poder de Deus sobre as suas vidas. Isso é sabedoria espiritual, isso é o que o Espírito, essa é uma oração que o crente tem que fazer para Deus. Então, em primeiro lugar, crescer no conhecimento de Deus pelo estudo da sua palavra, preste atenção, é indispensável ao crescimento em santidade. Não dá para crescer em santidade na presença de Deus se você não cresce no estudo da palavra. Olha como é importante uma reunião dessa, irmãos. Muitos só oram esperando que o Espírito Santo, de modo sobrenatural, venha encher as suas mentes com o conhecimento de Deus. Eles esperam, eles não estudam a Bíblia, dizendo que, não é espiritual não estudar a Bíblia, o Espírito vai me revelar tudo. Não é isso que Paulo entende aqui, se vocês prestaram atenção. Não é isso que o apóstolo Paulo disse. Para Paulo, olha só, quando o crente é levado a ponderar na revelação de Deus em Cristo, na sua palavra, principalmente o seu poder ressuscitando e exaltando o Senhor Jesus acima de todo o mal, então esse crente, ele pode agora viver descansando nas verdades reveladas por Deus. Como? Buscando diariamente comunhão com Deus, sendo conduzido pelo seu Espírito a se lembrar das suas ricas bênçãos, a esse crente revelado pela pregação da palavra. Que bênção! Seu chamado, sua herança e o poder de Deus sobre a sua vida, se ele pertence ao organismo vivo, ao corpo de Cristo, à igreja. Ele precisa conhecer a revelação de Deus. Por isso a igreja reformada, ela se esmera, irmãos, no ensino da palavra de Deus. Os reformadores lá no século XVI viram isso, uma igreja medieval afastada da palavra. E as pessoas estavam como ovelhas perdidas, sem conhecimento de Deus. E eles vieram e levaram Martinho Lutero. A primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia era latina, as missas eram em latim, ninguém entendia nada. Lutero na Alemanha falou: não, meu povo tem que saber o que Deus revelou. O que ele fez? Traduziu a Bíblia para o alemão, para que a nação dele pudesse ler a Bíblia e conhecer Deus na Escritura. É pelo conhecimento da Bíblia que o Espírito Santo vai iluminar os olhos da nossa mente. Para quê? Para conhecermos a Deus e as bênçãos que temos em Cristo. É pelo conhecimento da Escritura. Não confie no teu coração, meu irmão. Jeremias 17 diz que o coração é extremamente corrupto. Não confie em sonhos, em eu acho, nada disso. Você tem que tomar decisões e caminhar diante de Deus a partir da Escritura. O Espírito Santo, ele vai testificar no teu coração o que ele revelou aqui. Seria muito incoerente o Espírito Santo revelar que você é membro do corpo espiritual de Cristo e depois deixar você afastado dessa comunhão. Seria deveras incoerente. O Espírito não vai fazer isso. Portanto, não despreze o estudo da palavra de Deus. Não despreze. Você vai crescer no conhecimento de Deus, vai estar forte para enfrentar as dores. Segundo lugar, a oração que agrada a Deus, que tem poder para a mudança de vida, é aquela que está centrada na busca pelo conhecimento de Deus. Segundo Paulo,
A partir da consciência dessas bênçãos espirituais que ele revelou aqui aos Efésios, que temos em Cristo, Deus não deixará faltar nada em nossa vida. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor e nada faltará. Mas veja, o inverso não é verdade. Orar a Deus só buscando suprimento de necessidades dessa vida, do ponto de vista material, físico, é buscar vida confortável por aqui, esquecendo-se de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra a falta disso, contra a falta daquilo, contra isso aqui que não me agrada, mas é contra potestades e principados, contra dominadores de um mundo tenebroso, aonde só o crente que foi ressuscitado está lá nos lugares celestiais com Cristo pode mandar, porque se ele está com Cristo e todo o mal está debaixo dos pés de Cristo, também está debaixo dos seus pés. É ali que você vence a luta na tua vida, é no lugar onde você não enxerga, você precisa estar sentado com Cristo lá. Paulo está dizendo, se lembrem disso, isso é sabedoria bíblica, caminhe com base nessa sabedoria. Diante desses inimigos espirituais, nós precisamos de libertação, proteção da parte de Deus, porque só o seu poder pode vencer a morte e todo o mal em nossas vidas, e isso só o Evangelho pode dar. Quando Deus ressuscitou Jesus e o assentou ao seu lado, no seu trono, e colocou todo o mal debaixo dos pés de Cristo, Deus derrotou o quê? A morte e todo o mal. Se nós estamos em Cristo, como é que nós vamos vencer a morte e todo o mal em nossa vida? Estando em Cristo, tendo esse conhecimento espiritual, essa sabedoria. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Terceiro lugar, a igreja é central no plano de Deus. E eu pergunto para você, qual é o papel da igreja na tua vida? O que é a igreja para você? Será que é só uma placa? Será que é só uma liturgia de culto que talvez não te agrada muito? O que é a igreja para você? Irmão, é algo que você pode descartar quando sentir algum desconforto? É apenas um encontro social da semana? É um hábito semanal? É um bom lugar para você frequentar? Pega bem, o vizinho vai falar, não, domingo de manhã eles estão na igreja. É conveniência social? Nada disso, irmãos. Para Paulo, para Deus, para Cristo, a igreja é um organismo espiritual vivo, da qual você faz parte ou não. Se você é parte, então ela é o corpo espiritual de Jesus, e você é membro espiritual desse corpo, e você recebe toda a direção da tua vida a partir do seu cabeça, que é Cristo. E como é que ele faz isso? Revelando pelo Espírito dele a palavra dele. Lembra o que ele disse? Quando vier o Espírito, ele vos conduzirá a toda verdade. Que verdade? Ele é a verdade da obra dele, da pessoa dele, do plano dele para a tua vida, para a vida da tua família. Então a igreja, irmãos, é deveras importante, na tua vida. E por fim, se você é parte da igreja invisível, selada com o Espírito Santo, então você está reinando com ele nas regiões celestiais, sobre todo o mal ao teu redor. Não se esqueça disso. Tudo isso que te atormenta hoje está debaixo dos teus pés em Cristo. Paulo está dizendo para aquela igreja, calma, eu estou preso sim, mas eu estou consciente das minhas bênçãos em Cristo, não se desesperem por mim, eu estou reinando sobre isso. Aqui muitas pessoas estão ouvindo a pregação da palavra, você só precisa saber disso, de que tudo mal está debaixo dos teus pés, e viver à luz dessa verdade. Olha só, é você que manda sobre os teus vícios, teus opositores nesse mundo, teus medos, tuas inseguranças, teus traumas. Enfrente isso, com isso na mente, de que tudo isso está debaixo dos teus pés, se você pertence à igreja de Cristo. Que você comece a orar assim então, abre aspas, Senhor, em nome de Jesus, dá-me pleno conhecimento de tua vontade, revelada em tua palavra, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para não me esquecer de que fui chamado por ti para pertencer a Cristo nesta vida, feito herança tua, destinado a receber uma herança de valor incalculável nos céus, e que sobre mim repousa o teu poder, que me matou e me ressuscitou com Cristo, para que com ele eu dominasse todo o mal em minha vida. Fecha aspas. Que Deus nos abençoe por meio do estudo desta oração tão preciosa do apóstolo Paulo aqui.
Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, o microfone está aberto. Não? Vamos orar então, para encerrar o nosso estudo? Eu vou pedir para o Alaides, por favor, Alaides, você pode nos conduzir a Deus em uma oração, pedindo que o Espírito Santo aplique esta sabedoria, esse discernimento espiritual em nosso coração, quanto às bênçãos de Deus em pertencermos à sua igreja. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ouvir tua palavra. Dá-nos graça, Senhor. Faça-nos entender a mensagem da tua palavra, o ensino da palavra do Senhor, escrito pelo apóstolo Paulo. Ajuda-nos a entender a nossa posição, o nosso lugar. Ajuda, Senhor Deus, com o teu Santo Espírito a entender as riquezas das bênçãos espirituais que o Senhor tem para o seu povo. Deus, amém. Cobre-nos com o teu sangue, guarda-nos, nos ajuda, nos conforta em ti cada dia, buscando, louvando, glorificando o nome do Senhor, louvando o Senhor em todo lugar, com alegria, sabendo, tendo a certeza do Deus que cremos, Amém. tendo a certeza do que o Senhor fez por nós, tendo a certeza do amor do Senhor por nós, Obrigado, tendo a certeza da tua bondade, do teu cuidado, do teu sustento, tirando todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza, todas as dúvidas, e dando-nos certeza a cada dia, para te louvar, bem dizer o teu nome, agradecer e ouvir e aprender mais da tua palavra. Amém. Para que sejamos fortes, firmes, para na hora da dificuldade, para dizer, o Senhor já nos ensinou, o Senhor já nos preparou, o Senhor está no controle. Obrigado. Então, Pai, ajuda-nos a Ajuda-nos. reconhecer o poder do Senhor na nossa vida. Amém. Para que nós, simples irmãos, possamos louvar e glorificar o teu nome. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém.